para o nosso amigo João Paulo, que no debate ele queria um vídeo de uma estrela nascendo. Não tem como, cara, ter um vídeo de uma estrela nascendo, porque é um processo que demora milhões de anos. Talvez dezenas de milhões de anos. Então, como que eu vou ter um vídeo que eu tenha uma câmera com milhões de anos olhando para a estrela, lá a estrela nascendo, pá, pá, pá. Não é uma criança, cara, que demora 9 meses para nascer. São dezenas de milhões de anos. Então, não tem. Então, o que, que o James Webb faz? Abre aí, Cris, manda aí para você. Existem determinadas regiões do universo, que são as nebulosas, e tem tipos especiais de nebulosa, que são berçários estelares, que ali é cheio de protoestrelas, ou seja, estrelas bem no comecinho da sua vida, estrelas umas que já nasceram, já saíram do seu casulo de poeira, umas um pouquinho mais velhas. E aí, beleza, cara. Você estuda um tipo, o outro, você conta a timeline da vida da estrela, tá? Então, desce aqui, Cris. Vai ser legal pegar essa imagem aqui, ó. A terceira aqui, ó. Para o pessoal entender. Existe uma nebulosa muito famosa, fica ali na constelação de Órion, tá? Órion é onde tem as Três Marias. Se você vai num lugar muito escuro, você vê embaixo uma manchinha meio roxinha. Ali é a nebulosa de Órion, a grande nebulosa de Órion. Lá, mas é engraçado, cara, essa imagem tá uma baixa resolução, assim? Deixa eu ver do outro jeito, peraí. Clica nela primeiro, aí ela vai para uma outra página e depois daquela página que ela abrir, você clica. Não, porque ela tá grande. Clica primeiro, agora abre daí. Boa, aí sim. Então é o seguinte, lá na nebulosa de Órion, isso com esse telescópio aqui, ó, você vê, tem uma nebulosa escura, que a gente chama, que é o nome oficial dela é Barnard 13. Barnard é o nome das nebulosas que são muito escuras, tá? Quando o pessoal olhou para ela, falou assim, caramba, o que ela lembra ali? Uma cabeça de cavalo. Então ela ficou conhecida como nebulosa da cabeça de cavalo. Então ali você está vendo uma imagem feita pela missão Euclides, que usa os dados do visível e do infravermelho, e vê ela, vamos dizer, de maneira mais ampla, aberta ali, campo aberto. Aqui você já tem uma imagem que é sensacional, que é a imagem do Hubble, em infravermelho. Essa imagem do meio aí que vocês estão vendo é a imagem do Hubble em infravermelho, que já é também uma imagem muito linda, que já mostrou muitas coisas ali acontecendo. E aqui você tem a imagem do James Webb. O problema é o seguinte, o James Webb é como se você desse um zoom nas coisas. Então, tanto que quando apareceu essa imagem, falou assim, você tá maluco, pô, onde você tá vendo a cabeça de cavalo aqui? Não, isso aqui é tipo como se fosse a crina do cavalinho ali, ó. Aqui, ó, tá vendo? É esse quadradinho aqui, é o James Webb, cara. Por quê? Lembre-se que o Hubble ele tem 2,4 metros de diâmetro e o James Webb tem 6,5. O James Webb é como se você estivesse dando um zoom naquela região. Então você não vai ver a cabeça do cavalo. E eles também não querem, eles querem estudar detalhes aqui, ó. Então, isso aqui é muito legal, porque aqui, primeiro, né? Aqui tem várias coisas pra gente falar. Primeiro tem essa estrelona aqui. O que é essa estrelona aqui? É uma estrela que está na Via Láctea, que está na frente de tudo. E ela tem esses spikes aqui que a gente chama, que esse aqui é o padrão do espelho do James Webb. Lá no fundo, olha a quantidade de galáxias. Olha essa galáxiazinha aqui, espiral, aqui linda. Ó, tudo isso aqui no fundo é galáxia. E aqui está a nebulosa. Essa nebulosa aqui, ela fica a, quanto é? 3.500, né? Acho que é 3.500 anos-luz de distância, que é muito perto, tá? É uma nebulosa que está muito, 1.300. 1.300 anos-luz de distância. Então, ele vê aqui. E o que ele vê aqui dentro? É isso aqui, ó, galera. O que interessa pro James Webb é ver esses pontinhos aqui, ali. Ó. Porque esses pontinhos aqui são estrelinhas que estão começando a sua vida. São protoestrelas. Coisa que na luz visível a gente jamais veria. Porque na luz visível, se você pegar o seu telescópio e olhar para essa nebulosa, você vai ver um negócio preto. E o Barnard, que foi esse astrônomo muito famoso na época, ele mapeou várias dessas nebulosas escuras no céu. Então, essa aqui é a Barnard 13, que é a 33, desculpa, que é a 33ª nebulosa que o Barnard estudou. E o James Webb a gente vê dentro da nuvem. E isso é sensacional, né, cara?
O fato de a gente conseguir pegar esses pontinhos brilhantes ali é o tal da resolução que a gente tava falando no início da É live. isso. É isso mesmo. É muito foda, cara. O The Alexander não tem vídeo, mas tem foto. Isso aí. E aí você tem foto em várias etapas da vida de uma estrela. E isso é que é importante. Tá? Aquele pontinho ali, o James Webb depois. Isso é legal pra caramba de perceber. Aquele pontinho ali, você pega só aquele pontinho, só a luz daquele pontinho e joga lá no espectrógrafo para montar aquele gráfico igual dos exoplanetas ali. Aí fica vendo, só a luz daquele pontinho aí tu fica vendo, vai ter hidrogênio, tem hélio, tem não sei o quê. Aí você calcula a metalicidade da estrela para ver a quantidade de elementos químicos diferentes que tem naquela estrela. Aí você calcula depois no modelo do diagrama HR. Aí você vê, é uma estrela com tanto de tamanho, é maior que o Sol, menor que o Sol, tem tanto de massa, tem tanto tempo de vida. É isso mesmo. Essas coisas todas. É isso que é importante para saber que tipo de estrela que vai nascer ali. E aí estudar os processos, né? Que vão acontecendo com a estrela. Então isso aí já é uma coisa sensacional. Eu falei que essa nebulosa aí, ela fica dentro de uma região muito maior, conhecida como Grande Nebulosa de Órion. E o James Webb mostrou pra gente. Ó, abre aí, Cris. O meu sonho, sem brincadeira, cara, é conseguir ter uma graninha legal para comprar os equipamentos, porque isso dá para fazer, cara. Não vai ficar igual do James Webb, obviamente. Mas tem imagens incríveis de telescópio que você monta ali e tal, da nebulosa de Órion, cara. Sim. Que a gente consegue fazer isso. Tem vários vídeos no YouTube, a galera, astrofotógrafo, né? A Sim, galera tem. que vai lá e tira. Pô, é muito Tem, foda, legal cara. mesmo. Aí, que eles vão fazer o seguinte, desce aqui, ó. Pode desce aqui, porque aqui tem duas imagens que você fica mexendo. Mas olha que isso aqui já é legal demais, cara. Que tu joga o slide, né? Você pro joga um lado slidezinho direito. para um lado e para o outro. Isso aqui são. Ali embaixo fala do que é. Mas olha só, isso aqui é a nebulosa de Órion. Tudo isso aqui é uma nebulosidade gigantesca. Você olha lá. E olha a quantidade de pontinhos que você vê ali dentro. Tudo isso são estrelas que estão nascendo. São estrelas, protoestrelas ou estrelas um pouco jovens. Aí desce um pouco agora, Cris. Aí pega esse quadradinho aqui e abre pra gente. Isso aqui, cara. Isso aí que vocês vão ver aí, ó. Parece um sanduichinho aí. Olha, isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui é, no meio, presta atenção, cara, uma estrela nascendo, e em volta dela, um disco protoplanetário. Ou seja, lá na nebulosa de Órion, o James Webb olhou dentro daquela grande nuvem, descobriu uma estrelinha que já não é mais protoestrela, essa aqui ela já está um nível a mais avançado, que ela já está formando um disquinho protoplanetário, ou seja, em volta dela teremos planeta daqui milhões de anos. Então é isso que ele vai fazendo. E naquela nebulosidade toda, tem estrelas mais jovens, tem estrelas um pouco mais velhas, tem estrelas que ainda estão no casulo, e assim é que ele vai entendendo, os astrônomos vão entendendo como as estrelas se formam. Então, não tem vídeo. Por quê? Não dá para ter vídeo, cara. Cada processo aqui demora milhões de anos. Não é assim. Vocês entenderam que o negócio não nasceu pronto, galera. Não nasceu pronto. Então nós estamos vendo. Tem estrela que ainda está. E aí, para piorar ainda mais esse negócio, só porque nós estamos falando disso aqui, vou pegar uma outra imagem que é mais legal ainda. Pode falar. Consegue perceber que talvez, é só uma olhada superficial, mas consegue parece que tem um rastro aqui na diagonal, ó? Sim, tem um rastro. E é esse rastro aí que eu vou falar agora. Poderia dar a ideia de que ela está se movimentando nessa direção, né? Não, mas esse rastro aí é uma outra coisa. É outra coisa? Esse rastro aí, olha só, bem... É o Bolshoi. É um fluxo supersônico que existem em estrelas que são muito jovenzinhas. Então, Cris, mostra aí, ok, ó. E é assim, galera, que a gente conta a história, te mandei aí, a história do início da vida de uma estrela. A estrela, quando ela nasce, a analogia, já que o Filipão gosta de analogia, que eu faço é igual criança. Gosto de analogia. É igual criança. Criança, quando você tem um bebê, ele acorda de 2 em 2 horas pra mamar, tal, não sei o quê. Depois vai crescendo, vai ficando mais calmo, tal, tranquilo, sossegado na vida.
Estrela é a mesma coisa. Estrela, quando está no começo da vida dela, ela gera essas coisas aqui, ó. Isso aí, ó. Põe essa imagem. Isso aí, ó. O que é isso aqui? Aqui no meio você tem uma estrela que ainda está envolta no gás e na poeira dela, então nós não estamos vendo a estrela, mas nós estamos vendo esses dois jatos aqui, ó, para um lado e para o outro. Isso é um fenômeno que ocorre quando a estrela está no começo do seu processo de formação. Então, essa estrela aqui, ela é um pouco mais jovem do que aquela que já tem o disco protoplanetário. Então, é assim que a gente vai contando essas histórias aí pelo universo. Entenderam? E esses jatos, aí olhando na câmera aqui, ó, os jatos são perpendiculares ao giro da estrela. Isso, é isso mesmo. Então, se Então, tá, você o dá já até está pra aqui, como que ela está girando, né? Ela tem um ângulo aí. Isso mesmo. É isso mesmo. E aí entra de novo, que a gente já falou. Quando você vê a estrela com esses spikes aqui, é coisa que está mais perto, tá? Que não tem problema nenhum. E aí, isso é a capacidade do James Webb, galera, de ver essas coisas. E isso aí foi um marco aí, talvez nesse segundo ano aí. Uma das coisas que ele mais observou foi fluxos de estrelas jovens. São esses jatos aí que a gente está vendo. Tá? Então, é assim que se conta. O cara escreveu aqui que ele só entende a analogia do Fiat 147. Só essa que ele tem. Só entendo aí, se fizer analogia com carro. Aí, é verdade. Imagina uma criança num Fiat 147 sem... Boa, é isso aí mesmo, cara. Sem banco e sem chassi. Sem chassi. Ela vai ficar revoltada ali dentro, não vai? É a estrelinha jovem. Aí você vem e coloca um banco. Ela já deu uma, crescidinha. Aí você vem e coloca 2 bancos e um chassi. Aí já é a estrela com o disquinho ali em volta. É isso mesmo, tá? É isso aí. Então, isso aí do James Webb está sendo sensacional. Por quê? Porque ele vê... Isso aqui a gente não conseguiria ver se não fosse o James Webb, porque lembra que isso aqui está dentro de uma grande nebulosa que, para a luz visível, aquilo ali é totalmente opaco. Para o James Webb, que vê no infravermelho, como a gente já explicou, isso aqui é transparente, então a gente consegue ver através da nuvem de poeira e gás. Entenderam? E aí tem dezenas desses jatos aí e de nebulosas que ele foi fazendo ao longo aí desse segundo ano. Tem a nebulosa de Órion, nebulosa da cabeça do cavalo. Aí tem um outro tipo de nebulosa que é gerada por morte de... Isso que é legal de nebulosa. Nebulosa, ela representa tanto o início como o fim da vida de estrela. Explosão supernova. Né? Isso. Então tem as remanescentes de supernova, e aí tem 2 sensacionais que ele estudou, que uma é a nebulosa do Caranguejo e a outra é a nebulosa do... Qual que é essa aqui? É do Caranguejo, né? Cadê? A Cassiopeia, que é uma também famosa. Cadê a Crab? Deixa eu achar aqui, ó. Crab, Nébula. Já vamos falar das galáxias, hein? Já. Tá chegando. Aqui, ó. Então, nebulosa é isso. Ela representa tanto o começo da vida, igual a gente viu aqui, como o final da vida de uma estrela. E essas coisas estão ligadas, viu? Porque é a onda de choque de uma supernova que vai agitar o gás e a poeira lá para começar a virar novas estrelas. Abre aí, Cristian, mandei aí. E então é o seguinte, quando uma estrela muito grande ela explode em supernova, ela joga todo o material dela para o universo. E aquilo ali, logicamente, tem gases diferentes que viajam a velocidades diferentes e tal. Uma das nebulosas mais famosas, por que ela é famosa? Porque ela foi vista no ano de 1054 pelos astrônomos. Ela foi vista no céu. Explodiu lá a supernova. Ela recebe o singelo nome de nebulosa do Caranguejo. Aí o pessoal vai olhar a imagem e vai falar, caramba, não tem caranguejo nenhum nessa nebulosa. Por que ela chama isso? Porque o amigo do Filipão lá, o John Herschel, né? Foi o cara que ele criou um catálogo. John Herschel não, Messier. Messier. O Messier criou... Messier, na época desses astrônomos, o lance era descobrir cometa. Essa era a parada. Isso era o que pegava. Aí teve um astrônomo, o Charles Messier,
que ele falou o seguinte, quer saber, eu vou ajudar a vida dos astrônomos, cara. Eu vou olhar para o céu Vou montar um catálogo. e tudo que não for cometa, eu vou classificar. E aí, quando o cara estiver olhando e pensar que é um cometa, ele vai lá e vê, ah, não, isso aqui o cara já catalogou. Ele criou o famoso catálogo Messier, que vai de 1 até 100, ou 101. São 100 objetos. A nebulosa do Caranguejo é a M1. É a primeira entrada do catálogo de Messier. E se você pegar a imagem do telescópio do Charles Messier, ela é igualzinho um caranguejo no desenho que ele fez. Entendeu? Hoje não tem sentido nenhum esse nome, tá? Mas desce aqui, Cris, pra gente. Ela está a 6.500 anos-luz de distância. Ela foi vista no ano de 1054 no céu. Tem desenho em coisa. Chineses viram, se não me engano, e tal, sabe? Então é um negócio legal. Tá aqui, ó. Aí aumenta essa imagem aqui, que tem um negócio muito legal nela. Pode dar um plusinho aí para aumentar. Então tá aí, ó. Só, tem caranguejo nenhum. Ó, né? Diminui um pouco. Tem caranguejo nenhum. Diminui. Aí tem gente que fala, não, tem sim, ó, aqui pode ser um braço do caranguejo, mas é muita viagem. Eu não tô vendo Não dá pra ver caranguejo, caranguejo nenhum aqui. Isso é a bagunça que uma explosão de supernova cria, tá? É isso aqui. Tanto que esse tipo de nebulosa a gente chama de remanescente de supernova. E lembrando que aqui a gente tá vendo uma foto bidimensional, né? Tem que tentar imaginar isso Sim. com profundidade, né? Mas aí, esse lance da profundidade a gente consegue por aqui, ó. Aqui no meio, galera, que eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas dá para ver que tem tipo umas ondinhas ali, ó, surgindo daquele meio. Isso aqui é o pulsar, ou seja, a estrela de nêutrons que tá sobrou lá ali, girando, o remanescente. Né? que sobrou da explosão de supernova e ela gera essas ondinhas aqui, ó. E aí dá para ter uma noção de até como que ela tá e tudo, não sei o quê. E aí é todo E gás, vai empurrando, né? e vai empurrando. E aí os diferentes gases têm velocidades diferentes, vai chocando com outro gás daqui e dali e cria essa coisa maravilhosa aí, que é a CRAB, né, a nebulosa do Caranguejo, também conhecida como M1, tá? Também E é legal que conhecida. dá pra ver umas galáxias, né, cara? Aqui. Então, dá pra ver galáxia lá atrás, cara. Isso pra mim aqui é o foda do James Webb, cara. Isso aí do James Webb que é sensacional, cara. Pra qualquer canto que você olha aqui tem galáxia. Para qualquer canto que você olha aqui tem galáxia. Ah, aqui parece um risco, mas é uma galáxia. Aqui, ó. Isso aí. Isso mesmo. A galáxia de lado, né, de Gelada. perfil. É, de perfil, isso mesmo. Isso mesmo. O Paulo Nunes mandou R$4,99. Aí essa pergunta que é pro Filipão, porque ele que é astrônomo. Qual é a diferença entre galáxia e nebulosa? Qual é a diferença entre galáxia e nebulosa? Responde pra galera. A nebulosa tem a ver com o início e nascimento de estrelas, e a galáxia é uma quantidade imensa, né, de estrelas ali, em uma configuração específica. É porque teve a época que a gente não sabia disso, né? Tanto que a Andrômeda, durante muitos anos, era conhecida como Nebulosa de Andrômeda. Na época ali em Antes do Hubble. 1910, 1900, para trás, a galera achava que fazia parte da Via Láctea. O universo inteiro era só uma galáxia nossa. É isso aí. Por isso que quando Einstein propõe a teoria da relatividade, ele estuda o universo para ele é estático, cara. Porque não existia nem galáxia para ele poder propor, né? Essas coisas aí. Beleza? Então tem várias também. Ele não fez só. Ele fez a Cassiopeia A, que também é uma outra remanescente supernova muito famosa que tem. A M1. Aí no lance do catálogo de Messier, para quem tem telescópio, tem um negócio muito legal que chama-se Maratona Messier. É você pegar uma determinada noite e ver quantos dos 100 objetos Messier você consegue observar naquela noite. E aí você vai fazendo, não precisa fazer imagem muito detalhada, mas o pessoal faz as imagenzinhas, muito legal isso. Então tem noites específicas que o pessoal consegue ver 70, 80 objetos. Então tem que ter uma meio competição aí, que é a Maratona Messier, que chama, que é quantos objetos do catálogo você consegue ver numa mesma noite. E a M1 você vê muito bem no telescópio, a Cassiopeia A você vê muito bem no telescópio também, e outros que você vê bem no telescópio. Tem várias. Carina, a Duvel, que é bonita também, que você vê também muito bem no telescópio. A de Orion, tu falou, né? Mas aí... Não, tô falando de remanescente. Tá. De remanescente supernova. Não, de nebulosa aí tem várias. Aí Carina, Orion, Aí no Orion é um complexo, viu, galera? De nebulosa, de nebulosidades ali. Que você passa a vida ali, só tem... a vida, né? O nosso grande Daminelli, a vida dele é estudar Eta Carina. Uma estrelinha só. Uma estrelinha. Uma estrela. É o cara que mais manja dela no mundo, né?
Certamente. Muito bem. Então é isso aí. 2.158 pessoas. 2.200 a gente começa a falar do universo, se ele nasceu... Se o James Webb quebrou a cosmologia, essa agora é a parada, né? James Webb agora quebrou. O Bruno Santos mandou 5. Serjão, sei que o assunto já é outro, mas gostaria de ouvir essa resposta de você. De mim, cara? Como eu vou saber essa resposta aqui? Por que o Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade? Por que ele não ganhou, cara? Ele ganhou pelo efeito fotoelétrico, né? O prêmio dele foi, né? Por que você imagina? Até onde eu li da biografia dele lá, daquele Isaac Watson, é mais treta política do que qualquer outra coisa, né? O Nobel tem muito disso, viu? O Nobel tem, né? Mas aí chegou um momento que não dava mais, né? A tristeza é que, por exemplo, o Hawking não ganhou. Não, chegou um momento que ia pegar mal se eles não dessem nenhum o Nobel pro Einstein. Mas meio que o efeito fotoelétrico, ele meio que... Como se fosse uma puta descoberta, cara. Que tem aplicações e tal, né? Então tinha esse lance meio assim. O efeito fotoelétrico é o início da mecânica quântica. O início da mecânica quântica, exatamente. Eu acho que foi mais revolucionário. Será? Ou não? E aí? Cara, eu acho que a relatividade foi mais pesada para a época, digamos assim, entendeu? Verdade. Porque a quântica em si ela foi década de 20. Sim. Então tenta imaginar ali 1915 relatividade geral e passando 16, 17, 18, Primeira Guerra Mundial e tal, não sei o que. Então, mas aí da relatividade que eu ia falar é o seguinte, né? O pessoal fica tudo meio em dúvida e vai tentando provar até hoje, né? Até hoje, não, provamos agora usando pulsar não sei aonde, agora provamos usando não sei o que, não sei aonde. Provamos com um satélite perto da Terra. Então, eu acho que foi um negócio tão assim revolucionário que nem a galera entendeu a ponto de... Talvez alguns entenderam, né? Arthur Eddington. Alguns, algumas pessoas... Mas o fotoelétrico, acho que a galera entendeu mais rapidamente, entendeu? Sim. Então, assim, vamos dar... E tem também do movimento browniano, tem ali a parte da mecânica estatística também. O Einstein lançou um artigo para cada área da física. Para cada área, né? É isso mesmo. Parte de mecânica e estatística também foi ele. Aí, a próxima vez que estiver em São Paulo, a gente faz um Sacane Responde Albert Einstein. Aí é legal, hein? Tem história o tal do Einstein, hein? Tem história pra caramba. Já teve até no Brasil. Diz ele que não gostava, não. Então aí tá difícil achar quem goste, né? Aí já vamos brigar comigo. Aí, vou te cancelar de novo, Sérgio. Carlos Renato Silva mandou 10. Sérgio, uma estrela em formação certamente chegará a ser uma estrela como conhecemos, ou pode ocorrer algum fenômeno que aborte esse processo? Mas depende, né? Depende. Pode ser que ela, dependendo de quais etapas ela já passou por ali, né, daquele processo todo, aí ela vai se desenvolver e virar uma estrela, tá? Então, é porque depende da quantidade de massa, né? Para virar estrela mesmo, tem que dar o início ao processo de fusão. Então, a gente hoje, por exemplo, a gente não sabe no caso das anãs marrons, que é um objeto meio que nasce como estrela, mas não vive como estrela, né? Que o pessoal brinca, né? É meio planeta, meio estrela. É meio planeta e meio estrela. Então, tanto que se você procurar o termo anã marrom brown dwarf no inglês, você vai encontrar por muitos termos assim, uma estrela falhada, failed star. Que é o caso que você falou, que talvez fosse uma estrela, mas o processo não chegou a gerar fusão, ela parou ali e ela virou um meio termo entre planeta e estrela. Então seria mais ou menos isso, tá? Aí tem a discussão se quantos Júpiters são necessários para você considerar como anã marrom. É isso, 13, 15, né? Tem essa... um negócio assim. Acho que é 16 ou 17. Tem essa questão aí. Tem essa questão aí. Quem que é polímata aí, cara? Então o cara aí falou pra você que ele é polímata, ó. Ai. O tal do polímata é foda. E a nebulosa Carina? O que ela representa? Morte ou nascimento de estrelas? A nebulosa Carina tá nascendo muita estrela na nebulosa Carina, cara. A nebulosa Carina, você tem Eta Carina ali, que é uma estrela que é bem complexa, né? Ela tá para explodir, mas não tá, a gente não sabe, né? Se vai, se não vai, quando que vai. E tem toda a nebulosidade ali de Carina, que tem grandes regiões de formação de estrela ali também.
tá? Ah, eu esqueci, talvez, de falar o mais impactante de todos, né? Deixa eu colocar aqui só pra gente não deixar isso aqui de fora, né? Não deixar isso aqui de fora de jeito nenhum. Que é os grandíssimos, né, pilares da criação. Pilares da criação. Como que eu esqueci os pilares da criação? James Webb, obviamente, ia olhar para os pilares da criação. Pilares da criação, de novo, ele pertence a uma nebulosa, de novo, estudada pelo Charles Messier, conhecida como M16, ou nebulosa da Águia, que, de novo, não vai ver águia nenhuma ali. Não sei que você... Mas, dentro da nebulosa da Águia, tem uma região, que é essa aqui, aí pode pôr essa imagem zona aqui, que são os famosos pilares da criação. Que ele ficou muito famoso com o Hubble. A resolução disso, cara. Não, a resolução disso é impressionante, cara. Essa aqui dá até para ter a sensação tridimensional, ó. Que isso aqui tá mais, isso aqui tá mais longe. É um negócio absurdo, cara. James Webb é absurdo. Pilares da criação. Tem esse nome por quê? Porque são pilares aqui, ó, com 5, 7... Berçários estelares. Tem uns 7 anos-luz, cara, de altura esse negocinho aqui, tá, galera? Isso aqui tem 7 anos-luz. A luz pra sair de baixo, chegar em cima, leva 7 anos. 7 anos. É tipo o dobro, mais ou menos, daqui até a próxima Bezinho, próxima Centauri. É o dobro, que é só esse pedaço aqui, ó, tá? Os pilares aqui. E aí dentro tá acontecendo um monte, tá vendo aqui, ó, na ponta, aumenta aí, Cris. Vamos ver que nível que chega aqui no... Boa, aqui, ó. Aqui, ó, na pontinha, aqui, ó, tá vendo aqui dentro, que vocês vão ver uns pontinhos vermelhinho? Isso aqui são estrelas se formando, ó. E aqui, ó, bem na beirinha, aqui também, aí se você olhar aqui mais e tal, você vai começar a ver que tem algumas que tem aqueles jatinhos que a gente viu, que estão bem pequenininho aqui, entendeu? Então, o James Webb conseguiu ver coisas aqui dentro que o Hubble, que é o que ficou famoso por fazer essa imagem, né? A imagem, logicamente, é clássica pela imagem do Hubble, ele não via ali dentro. Então tá aí, pilares da criação, um dos ícones aí da astronomia moderna. Tem uma outra imagem, tem uma outra de mais infravermelho. Tem, né? Volta lá, Cris, no site que eu te mandei. Deve ter lá, que eu peguei. Vamos ver. Que acho que é do médio. Do médio, né? São duas, se não me falha a memória. Aqui é o Hubble, aqui é o Hubble, ó, o pessoal vê que é o Hubble com o James Webb. Deixa eu ver se eu acho aqui, mando pra ele. MIRI, né? MIRI, Pillars of Creation. Mas aí você vê a diferença, A diferença, né, que cara? o Hubble conseguia ver e o que o James Webb consegue ver. Até a quantidade de estrelas, tá vendo? É um absurdo. E aí essa estrela fixa ali, ó, tá vendo o lado esquerdo em cima, do Hubble, os 4 spikes, que é do Hubble, e aqui os 6 spikes, que é do James Webb. James Webb, isso mesmo. Muito louco. Tá aqui, ó. Aqui agora é com... Essa aí é com NIRCam, que é a câmera do infravermelho próximo. E aqui tá do MIRI, que é um instrumento do infravermelho médio. E aí ela já é uma imagem diferente ainda, porque o infravermelho médio ele penetra mais ainda na nebulosidade. Coloca aí, Cris, pra gente. Então tá aí tem toda aquela discussão, será que os pilares da criação existem já ainda, né? Porque eles vão sendo isso. Essa aí é do MIRI, ó, uma imagem diferente, né? Mais sombria, né, cara? É um negócio mais, né? Mas você vê ali dentro aqui, ó, pontinhos. Os pontinhos. 2 estrelinhas, cara. Consegue ver 2 estrelinhas aqui. Um negócio absurdo, cara. Isso é um negócio absurdo. Aí o pessoal fala, a tendência é que os pilares eles vão desaparecer, porque à medida que as estrelas vão se formando, elas vão limpando o gás e a poeira. Então, o pessoal até fala, será que hoje ainda existe? Não, tal, vai desaparecer? A tendência é que desapareça mesmo, tá? Mas, então tá aí, ó. Pilares da criação, já não podia deixar de fora, porque realmente é a imagem icônica tanto do Hubble como do James Webb. Beleza? Tem pergunta ali na plataforma, né, Cris? Tem, não. Tá. Pega ali pra nós. Tem as dos caras ainda, hein, meu? Tem ainda um monte de perguntas. Tem um monte lá do negócio? Um monte de Instagram. Tá. A gente vai passando aí por ela. O Diego BK mandou 5. Serjão e Jaime, supondo que vocês descubram como tudo surgiu e consigam provar isso cientificamente,
Vocês fariam um artigo ou guardaria segredo? Eu proporia um debate. Na hora. E você? Debate, vai. Deba- Debatezinho. Cara, não tem. Deixa eu falar uma coisa pra você, grande Diegão, cara. Sabe por que eu tenho certeza absoluta, cara, que nenhum cientista nunca descobriu? Porque cientista, cara, é o bicho, é a raça que tem o ego mais inflado e que quer ter o ego massageado na história deste planeta que tem 4,5 bilhões de anos. Não tem ninguém mais que um cientista. O pessoal fala que artista tem o ego muito, né, inflado, mas não chega aos pés de cientista, cara. Não tem nenhum cientista, cara, que fizesse uma descoberta e guardasse. Ele quer contar para todo mundo aqui, ó, eu que descobri. Qual que é o medo dele? É que se ele descobrir, um outro pode descobrir. Exato. E aí o outro pode publicar na frente dele. E aí E ele que leva o crédito. Exatamente. Quem publica primeiro é que leva o crédito, entendeu? Então, o cientista esconde tal coisa. Não esconde. Quem fala isso é quem não conhece cientista, cara. Eu conheço uma penca que... Primeira coisa que faria seria por muito publicar. menos o cara... aliás, o cara fala até quando tá errado. Lembra da menina lá da Focina em Vênus? Exato. Até quando estava errado, ela foi lá e publicou, achamos vida em Vênus. Você acha, cara, que o cientista vai esconder alguma coisa? Não vai, cara. O que ele mais quer é justamente você ficar com o nome na história, né? Pela descoberta e tal. Aí vai ficar escondendo a Vai ficar- descoberta. Não, e tem outra ainda, né? Isso aí vai... Se o cara faz uma grande descoberta, além de ter um nome na história, ficar conhecido, isso é verba, né, cara? Tem isso O cara também. propõe um projeto. Quem é você? Não, eu sou o cara aqui que descobriu a teoria de tudo. Juntei as... Pô, o que você quer? Quanto de grana que você quer? É assim. Então não tem, cara. O Carlos Eduardo mandou 10 Sérgio e Jaime. Eu vi um documentário, Michio Kaku, dizendo que o ferro é o elemento que mata uma estrela. Sim, de certo modo, podemos dizer que é. Porque o ferro é o último elemento ali que quando ela não consegue queimar, ela sucumbe, né? Cai em cima dela mesma. Exatamente. Mas se o ferro é o último elemento a ser produzido, de onde vêm os metais pesados? Ah, garoto, aí que eu te pego. Tem um evento no universo. Não, mas eu só ia falar que não é que o ferro seja o último a ser produzido. Sim, É porque exatamente. o ferro é o máximo ali das reações. Tem as reações endotérmicas e as exotérmicas. Isso né? aí. Alguns elementos eles surgem pela fusão e Isso que tem eu ia- outros que eles surgem pela fissão. Isso aí. Mas explica aí, Sérgio. Não, além disso aí que o Felipe falou, ainda tem colisões de estrelas. Então, por exemplo, da onde que vem o ouro, a platina, a prata? Vem de fusão de duas estrelas de nêutrons. Então, é isso aí que ele falou. Existem reações endotérmicas, exotérmicas, fusão, fissão. É que a galera não quer estudar, cara. Física, né? Isso é física nuclear. Isso é. Isso é física nuclear. Mas é isso. Mas o Michio Kaku fala isso, não tá tão errado, cara, tá? Porque Não, dentro do processo ali, né, de fusão, o ferro é o último que a estrela A consegue ideia, queimar. a ideia base é que você vai consumindo hidrogênio, aí depois vai consumindo hélio, aí vai formando camadas diferentes, né? Vai consumindo nitrogênio, carbono, oxigênio, você vai tendo diferentes camadas ali que você consegue ainda fundir e ficar segurando o colapso. Isso aí. O ferro não segura. Isso mesmo. Alessandro Nascimento mandou 10. Boa noite, Sérgio e Jaime. Vocês falaram sobre as fases de nascimento das estrelas, nas nebulosas. Como são datadas essas fases? É também com espectrógrafo? Também, pela quantidade de elemento que você detecta ali e por vários outros fatores você consegue ter ideia de que aquela fase ali, a estrela tem 10 milhões de anos, a outra tem 5 milhões, a outra tem 30 milhões, a outra tem 100 milhões, e aí vai indo. E quando você vê a diferença de uma fase para outra, que você vê que de uma fase para outra as coisas demoram milhões de anos para acontecer. Não tem como ter um vídeo. Vocês querem aprender uma coisa que vocês nunca ouviram em nenhum vídeo no YouTube? Escrevem no Google, Cris, Teorema de Vogt-Russell. Que aí a galera vai... Vai lá. Teorema de VOGT traço... Isso Aí, aí, ó. primeiro Aí, aí. ó. Só pra galera ter um gostinho. O Friaca Games mandou 10, enquanto ele abre aí, ó. Seria possível fazer um observatório na Lua? Sim. E a NASA Pode ser que tem ele da a direita ideia. do Wikipedia mesmo, é só pra galera ter uma ideia. E a Português, NASA né? tem essa ideia de Português construir um mesmo. radiotelescópio numa cratera lunar, cara. Tá? Essa é a ideia Embaixo. e tá lá. Aí, ó. Não tem nem em português o negócio. Tenta traduzir ali pra galera. Language. Isso aí é o que rege a estrela, né? Que é o equilíbrio hidrostático. Caraca, não tem nem em português, ó. Tá vendo ali, ó? O teorema... É só pra galera ter um iniciozinho, Isso. só pra ter uma ideia lá.
é o teorema que diz como é que vai ser a estrutura da estrela, equilíbrio termal, hidrostático, com toda a energia derivada das reações nucleares, tá vendo? Aquilo ali vai ser unicamente determinado pela massa e a distribuição química. Isso aí. Então, só para o pessoal ter uma ideia, com James Webb ali, de forma simplificada, tá, galera? Você observou ali os elementos químicos e a massa, com esses dois, você começa a derivar ali idade, quanto tempo vai durar, tamanho, raio, essas coisas todas. Boa. Em qual estágio ela tá. Muito bom. Adeildo Lima Júnior mandou cincão. Anãs marrons fazem uma ou outra explosão de fusão nuclear no centro dela ou não fazem? Não fazem. Elas não têm fusão. A temperatura na superfície dela é de quantos graus? Aí depende, cara, porque a anã marrom é um bicho complicado. Tem um aluno meu na minha pós que ele está fazendo um TCC sobre a anã marrom, tá? E a anã marrom tem classificação, tem anãs marrons que são mais frias, anãs marrons mais quentes. Elas não fazem fusão, mas elas fundem, acho que o deutério, o negócio mais para um hidrogênio pesado. Então, cara, a anã marrom é um negócio complicado, é um negócio muito específico. Complicado pra caramba. É complicado pra caramba isso aí. É um negócio que você tem que estudar a anã marrom mesmo. Se você está interessado, tem várias coisas aí para você estudar a anã marrom. É uma coisa que não é totalmente entendida ainda, nem pela galera que estuda. Hoje tem congressos, para você ter uma ideia, que são só de anãs marrons. Os caras ficam uma semana reunidos falando de anã marrom sem parar. Só para você ter essa noção de como... Congresso da anã marrom. Congresso da anã marrom, cara. Pô, meu aluno lá, ele chegou a pegar lá os trabalhos de um congresso de anã marrom, cara. Então é um negócio assim muito, muito específico. Beleza? Show? Aí vem a pergunta clássica aqui do João Augusto. Focina em Vênus. Se o James Webb consegue ver bilhões de anos-luz e consegue identificar a atmosfera, por que não consegue definir essa questão? Vênus é um planeta interno. Isso. Se ele olhar, o que acontece? Acabou o James Webb. Acabou o James Webb, cara. Então, e o lance, observo galáxias distantes, por que eu não vejo a bandeira na Lua? Já fiz essa conta aqui para vocês. Resolução, quantidade de luz. Embora a galáxia ela emite muito mais luz que a bandeirinha que está ali, que tem 1 metro. 30, quanto que era? 30 pés lá que a gente viu outro dia, tá? Não pode apontar o James Webb para dentro do sistema solar, cara. Complicado isso aí, cara. Grande Minuto Jovem. Fala, Zé. Fala, Raim. Boa noite. Bom demais. Qual a imagem favorita de vocês do James Webb? Minha imagem favorita do James Webb, cara, é a que eu vou mostrar ainda. Da primeira galáxia, por enquanto, né? A mais antiga. Qual que é a sua? É a Deep Field, né? É a Deep Field, né? As Deep Field do James Webb são sensacionais. Põe a próxima aí, Cris. Jonatas Pfeiffer. Boa noite, mestre Raim Sacani. Dá uma força para eu entender o seguinte. Com o universo em expansão, o espaço-tempo sendo dilatado e alterando não só o comprimento de onda, mas o tempo por onde ele passa, como é feito o ajuste na conta da distância que o James Webb observa? Aí é aquele corte lá, né, de Alexanders, que eu não postei. Mas outro dia na live perguntaram isso aí para mim também. Existe o jeito de você trabalhar essa conta. Essa conta aí ela é feita por um negócio, cara, chamado redshift, entendeu? Que é o desvio para o vermelho. Então, você vai lá com o James Webb, você vê o espectro daquela galáxia, que tem uma quebra perfeita que a gente chama de Lyman, né? Que é a quebra de Lyman. Descontinuidade de Lyman e tal. Lyman. Isso aí. Ela quebrou ali. Aquilo ali, teoricamente, era para estar numa posição. Quando o James Webb observa, ele vê que aquilo lá está afastado um tanto de lambda, que é o comprimento de onda. E aí existe, dentro da cosmologia, astrofísica, uma equação que você resolve e mede isso aí bonitinho, tá? E você compara com um espectro que seria o padrão, com um espectro desviado para o vermelho, e com isso você chega num Z. Porque astrônomo, cara, odeia falar que tal coisa está a milhões ou bilhões de anos-luz. Odeia. Eles usam um negócio chamado Z, que é o redshift. E aí eles têm grupos, que é também a galera que xinga a gente por aí, não entende isso. Existem, vamos dizer assim, grandes grupos de coisas com Z. Então tem Z entre 1 e 3, é uma fase do universo. Z entre 4 e 7. Z, outra fase. 7 tanto. Z maior que 11, é outro papo. Então... E é exponencial.
Isso. Quando Vai lá. esse Z tende ao infinito, você chega na singularidade 13,747 bilhões de anos lá. Coisa. Isso aí. Mas isso é um Z infinito. Mas se você, Tendendo ao infinito, né? Mas se você tira o Z, você vai ver que as galáxias que a gente vai mostrar aqui, elas estariam a 35 bilhões de anos-luz de distância, entendeu? Só que você tem que levar em consideração. Sacou? É isso aí. Tem uma outra coisa também, que é mais Vai lá. básica do que isso aqui, que é a calibração de distância. Sim. Você apontou o James Webb, você acha que a galera vai concordar comigo que nós temos vários telescópios em terra, você pega uma estrela, calibra e diz, essa aqui é a distância zero. Aí vários telescópios em terra, em diferentes lugares, Estados Unidos, Chile, China, Japão, Rússia, não importa. Todos eles apontam para o mesmo conjunto de estrelas, todos eles vão medir a mesma distância. Isso. Aí o James Webb, você pega nessas mesmas estrelas e você calibra para fazer com que o James Webb tenha, sabe, a mesma conta de distância que os telescópios em terra. Aí o James Webb, como consegue enxergar mais longe, uma vez calibrado com os telescópios em terra, aponta para o mais longe possível, que só ele consegue. Isso também é necessário ser feito, de calibração. Se não erra, inclusive, esse da descontinuidade, da quebra. Que foi um problema que deu no começo, né? Exato. O James Webb teve esse problema no começo, esse que o pessoal não problema. entende também, que ele precisou ser recalibrado algumas vezes, tá? E acho que ele é de tempos em tempos, o pessoal ainda passa por um... E existem esses códigos também, não é nada misterioso, tá tudo por aí, acho que no GitHub deve ter lá, no Master eu sei que tem alguns códigos usados para calibração do James Webb, tá? Então isso aí é legal. O grande POC lá, que a gente agora sabe o que chama, Peel of Technology, mandou 10ão. Existe aquela técnica de calcular a distância dos astros utilizando os extremos da elipse da Terra. Você acha que com as imagens do James Webb teríamos algo utilizado? Não, não pode. Isso aí é o princípio da paralaxe que você está falando, que é medir, só que isso tem um limite de distância, tá? Até um determinado distância de estrela, que é uma coisa muito perto, a paralaxe funciona. A partir dali não consegue mais medir por paralaxe, porque o ângulo que faz, ele é muito, muito, muito pequeno, você não vai conseguir medir. Essas coisas aqui que o James Webb mede, que está na casa do Z8, 10, 11 da vida, isso aí você não vai ter ângulo jamais para medir paralaxe, tá? Mas a Gaia, por exemplo, ela só usa paralaxe para medir distância para estrelas. Grande Fábio do Cabo, está sempre aí com a gente. Salve, Sérgio e Jaime. É uma época muito boa para se observar Mercúrio. Muito boa mesmo. Eu vi Mercúrio lá, estava lá no interior, vi Mercúrio quase todas as noites, que é um planetinho difícil de ver, tá? Ele está praticamente perpendicular com a Terra e logo depois do país. Exatamente. Conseguiu ter uma noção muito boa da real distância. Fascinante observar a olho nu. E aí fica a dica para quem tem telescópio. Compre um filtrinho de sódio, que a gente chama, e coloca no telescópio e aponta para Mercúrio para você ver o que você vai ver. Você vai ver uma cauda. Mercúrio vai parecer um cometa, porque Mercúrio tem a famosíssima cauda de sódio. Ele parece um cometa. Só que você só vê com esse filtro aí, filtrinho de sódio, que é baratinho, você compra, põe na frente do telescópio e vê. Mas realmente, cara, tá uma época boa de observação, que é inverno, e com Mercúrio numa posição muito boa. Então, vamos lá. Para onde que eu olho? Logo depois que o Sol se pôs, você olha ali. Tem um pontinhozinho ali. Tem um pontinhozinho ali, que é Mercúrio, é muito legal. Eu fiz até uma foto, cara. Lá no interior eu fiz uma foto do celular. Mercúrio tava lindo. Lindo, lindo, lindo. Essa é a parte boa de interior em comparação Isso aí, cara. a centros de cidade. O Né? céu lá é maravilhoso, cara. Todo dia. Meu telescópio C925 ficava lá, cara. Mas como que eu ia lá pouco também, aí não adiantou. Botar um Starlink lá pra Não, lá tem... transmitir o telescópio. Não, a Starlink eu não usei ainda, mas lá tem internet até que é boa. Interior é bom porque pouca gente usa internet. Então a estrada é como se fosse uma estrada livre, não é igual aqui, né? Sim, tem sim, milhões em cima do negócio. Muito bem. E aí, pra gente finalizar aqui as imagens e para as perguntas da galera, tem o quê? As tal das galáxias do James Webb. As galáxias impossíveis. Galáxias impossíveis. James Webb encontrou galáxias impossíveis. Olha lá. Aí, Sérgio. Sérgio, você falou aqui que era impossível. Depois você falou que não é. Lógico, cara. Eu falo que quando acontece no negócio, depois que passou um tempo, né? Os caras vão lá